بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Continuamos a nossa série de aulas de jurisprudência e na aula anterior iniciamos o subcapítulo que trata das impurezas. Abordamos na aula anterior o subcapítulo que trata das impurezas e dos seus tipos, isto é, dos tipos de impurezas. Vimos o primeiro tipo de impureza, que é a urina e os excrementos dos humanos, e mencionamos as suas respectivas evidências. Na aula de hoje, iremos, inshallah, estudar ou abordar os outros tipos mencionados no livro. Na aula de hoje, vamos estudar os outros tipos de impureza mencionados pelo autor neste livro. Então o autor diz: ثانيا لعاب الكلب، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. وما رواه مسلم وأحمد: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. Então, este segundo tipo de impureza mencionada pelo autor neste livro é a baba de cão. A baba de cão. E a evidência, a prova disso, é um hadith narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam disse: se um cão beber no recipiente de um de vós, então que o lave, isto é, que lave o recipiente 7 vezes. E numa outra versão do hadith, o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam disse: se um dos vossos recipientes for lambido por um cão, a forma de o purificar é de o lavar 7 vezes. A primeira com terra. Isto é, a primeira dessas 7 vezes é efetuada com terra. Então vemos nesta narração
claramente que a baba do cão é uma impureza. A baba do cão é impura. E é uma grande impureza, pois para purificar o recipiente que é lambido por um cão, é necessário de o fazer 7 vezes. E a primeira destas lavagens deve ser efetuada com terra. Como nos ensinou o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nesta segunda versão do hadith mencionada anteriormente. Este hadith é muttafaqun alayh, relatado por Al-Bukhari e também por Muslim. O autor diz que então é evidente que a baba dos cães é uma impureza, pois o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos deu ordem de purificarmos os recipientes nos quais um cão bebeu ou lambeu. Depois o autor passa ao terceiro tipo de impureza, dizendo: ثالثا دم الحيض لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به؟ قال: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. O terceiro tipo de impureza mencionada pelo autor é o sangue do período de menstruação das mulheres. O terceiro tipo de impureza mencionado pelo autor é o sangue do período de menstruação das mulheres. Damul hayd. E a evidência disso é a palavra do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam no hadith muttafaqun alayh, relatado por Al-Bukhari e por Muslim, e narrado por Asma bintu Abi Bakr, Asma, filha de Abu Bakr radiyallahu anhuma, que disse que uma mulher veio ao encontro do profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam e disse: esta mulher veio ao encontro do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e disse: alguma de entre nós, isto é, de entre as mulheres, alguma de entre nós, uma mulher, algumas de entre nós, melhor dizendo, algumas de entre nós, isto é, as mulheres, sujam as suas roupas com o sangue do período de menstruação. Como devem proceder para purificar as suas roupas? Asma nos narra este acontecimento, que é que uma mulher veio ao encontro do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam a fim de o questionar e perguntou como devem limpar ou purificar as suas roupas logo que são atingidas pelo sangue do período da menstruação. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam respondeu que as esfregue, isto é, que esfrega a roupa com uma pedra ou com um bocado de pau. Que a esfregue com uma pedra ou com a ponta de um pau, um bocado de pau. Depois a esfregue com as pontas dos seus dedos
ou as suas unhas. E por fim, que as borrifem com água. Que as borrifem com água. Depois podem fazer a oração com essas mesmas roupas. Repito a palavra do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que a esfregue, isto é, que esfregue o local da roupa que foi atingido pelo sangue do período de menstruação, que esfregue esse local com uma pedra ou com um bocado de pau. Depois que esfregue esse mesmo local com a ponta dos dedos ou com as unhas. E por fim, que borrifem. Borrifar é jogar, atirar água a esse local. E por fim, podem, depois destas 3 etapas, podem fazer a oração com essas mesmas roupas. Então temos aqui uma evidência clara que o sangue do período de menstruação das mulheres é uma impureza. Pois o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos ensinou o modo, a forma de purificar as roupas que são atingidas por esse sangue. E se não fosse o caso, se não fosse uma impureza, então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam lhes teria dito que poderiam orar com essas roupas, mesmo se tivessem sido atingidas por sangue do período. E há outras evidências sobre o facto que o sangue do período de menstruação é uma impureza, mas como todos sabem, este livro é um livro básico, simplificado, resumido, então é suficiente de mencionar uma só evidência. Depois o autor diz: Rabi'an, lahmul khinzir, liqawlihi ta'ala, قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس والرجس هو النجس. O autor mencionou o quarto tipo de impureza, dizendo que é a carne de porco, lahmul khinzir. A carne de porco é uma impureza. E o autor diz que a evidência de que a carne de porco é uma impureza é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. A palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat Al-An'am, versículo número 145. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consulta o sentido do versículo, diz, ó Muhammad, não encontro no que me foi revelado nada de proibido para aquele que se queira alimentar, a não ser a carniça, ou o sangue derramado, ou a carne de porco, pois isto é imundo. Diz, ó Muhammad, não encontro no que me foi revelado nada de proibido para aquele que se queira alimentar, a não ser a carniça, e a carniça são os animais encontrados mortos, ou o sangue derramado, ou a carne de porco, pois isto é imundo. E o sentido de imundo é impuro. O autor nos diz que o sentido de imundo no versículo é impuro. Quanto ao quinto tipo de impureza e o último mencionado neste livro, o autor diz: Khamisan baulu wa rawthu ma la yu'kalu lahmuhu. Baulu wa rawthu ma la yu'kalu lahmuhu. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال:
أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه ب3 أحجار، فوجأت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال: هذا رجس. رواه البخاري وابن ماجه وابن خزيمة، وزاد في الرواية إنها ركس، إنها ركس، إنها روثة حمار. E o último tipo de impureza mencionada pelo autor neste livro é a urina e os excrementos dos animais que nos são proibidos ao consumo. A urina e os excrementos dos animais que nos são proibidos ao consumo. Isto é, os animais que nos são proibidos ao consumo, que não temos o direito de consumir, a urina e os excrementos desses animais é considerada como impura. Contrariamente à urina e aos excrementos dos animais que nos são autorizados ao consumo. Todos os animais que são autorizados ao consumo, que nos são permitidos, que podemos consumir, a urina e os excrementos desses animais não são uma impureza. O autor nos menciona aqui que este último tipo de impureza é a urina e os excrementos dos animais que nos são proibidos ao consumo, como por exemplo o porco, o burro, todos os animais predadores que possuem dentes caninos, como os leões, os tigres, os lobos, etc. Mas também as aves que possuem garras. Estes animais são proibidos ao consumo e a sua urina e os seus excrementos são impuros. Isto é importante a compreender e a conhecer, porque é um ponto que é ignorado por muitas pessoas e devemos realçar este ponto. Então, os excrementos e a urina dos animais que nos são proibidos ao consumo são considerados como impuros. E podemos dar exemplo, o porco, que nos é proibido ao consumo, então a sua urina e os seus excrementos também são impuros. Da mesma forma, os burros são proibidos ao consumo, nos são proibidos ao consumo. Então, a urina e os excrementos dos burros são impuros. Também os excrementos e a urina de todos os animais predadores que possuem dentes caninos. Todos os animais predadores que possuem dentes caninos, como por exemplo os leões, os tigres, os lobos, esses animais nos são proibidos ao consumo. Então, os seus excrementos e a urina desses animais é considerada como impura. Mas também as aves que nos são proibidas são as aves que possuem garras. As aves que possuem garras nos são proibidas ao consumo. Então, a sua urina e os seus excrementos são considerados como impuros. E volto a dizer mais uma vez, quanto aos animais que nos são permitidos ao consumo, então a sua urina e os seus excrementos são puros. Se a urina ou os excrementos desses animais, isto é, os animais que nos são permitidos ao consumo, atingirem o nosso corpo
ou as nossas roupas, não é obrigatório de os lavar ou de os purificar. E a evidência de que a urina e os excrementos dos animais que nos são proibidos ao consumo são impuros é um hadith narrado por Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam ia para fazer as suas necessidades, então deu-me ordem de procurar para ele 3 pedras, isto é, para se purificar com elas. Mas só encontrei 2. Procurei a terceira, mas não a encontrei. Então peguei num excremento e dei-lhe. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam aceitou as 2 pedras e atirou fora o excremento e disse: isto é imundo, quer dizer impuro. E numa outra versão do hadith, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: isto é impuro, imundo, isto é um excremento de burro. Então, Ibn Mas'ud, nesta narração, neste hadith, nos diz que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam foi para fazer as suas necessidades. Deslocou-se para fazer as suas necessidades. E deu ordem a Ibn Mas'ud de procurar para ele 3 pedras. E, como vamos ver mais tarde, bi'idhnillahi ta'ala, nas nossas aulas, é autorizado ao muçulmano de se purificar com pedras. A partir do momento que sejam, no mínimo 3, é autorizado ao muçulmano de se purificar por meio de pedras. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam pediu a este seu companheiro de procurar para ele 3 pedras, a fim de se purificar depois de ter feito as suas necessidades. E Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nos informa que procurou essas 3 pedras, mas que só encontrou 2. Só conseguiu encontrar 2 pedras. Então procurou a terceira, mas não encontrou. Então o que é que ele fez? Encontrou um excremento, e este excremento era, como vimos na segunda versão do hadith, era um excremento de burro. Era um excremento de burro. Então Ibn Mas'ud pegou nessas 2 pedras e nesse excremento de burro e levou ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam aceitou as 2 pedras e rejeitou. Atirou fora o excremento, dizendo que era uma coisa impura, uma coisa imunda, e dizendo que é um excremento de burro. Então, este excremento de burro, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos informa que é impuro. Então tiramos daqui que os excrementos e a urina dos animais que nos são proibidos ao consumo são considerados como uma impureza. E neste hadith é flagrante. Este hadith foi relatado por Al-Bukhari, e a segunda versão do hadith foi relatada por Ibn Khuzaymah. E volto a dizer mais uma vez, há outras evidências de que a urina e os excrementos dos animais que nos são proibidos ao consumo são consideradas como impuras, mas este livro é um livro simples, resumido, básico, então será suficiente aquilo que o autor mencionou. Repito resumidamente aquilo que dissemos hoje. Então, na aula anterior mencionámos a primeira dos 5 tipos, o primeiro dos 5 tipos de impureza, que é a urina e os excrementos dos humanos. Na aula de hoje
mencionámos a baba de cão, o sangue do período de menstruação das mulheres, a carne de porco e a urina e os excrementos dos animais que nos são proibidos ao consumo. والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك